que são os livros poéticos. Depois temos mais 5. Olá, a paz do Senhor, amém? Seja muito bem-vindo à aula de número 1, onde nós vamos iniciar o livro de Gênesis. Gostaria de te agradecer por estar no curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa, e nós vamos iniciar, você vai perceber agora, estudos muito interessantes, objetivos, que vão abençoar muito a sua vida. Nós vamos iniciar então hoje nosso estudo de Gênesis. E como nós dissemos lá na aula de número 0, na introdução, eu gostaria de pedir a você, se não tiver ainda com a sua Bíblia, vá lá, pega a sua Bíblia, pausa um pouquinho o vídeo, abra ela aí perto de você. Caso você esteja ouvindo apenas o áudio da aula, não tem problema, ouça o áudio, depois você pode revisar, pode anotar os textos que eu vou citar em algum local. Enfim, aí você se programa da melhor forma possível. Então nós iniciaremos na aula de número 1, o livro de Gênesis. Mas antes de iniciar, eu gostaria de mostrar algumas coisas para você. Em primeiro lugar, é importante a gente saber que a Bíblia ela é organizada. Tudo na nossa vida tem uma certa organização. Se você observar, toda a criação também é organizada, não é verdade? Existem as leis da ciência, da física, que organizam todas as coisas e que foram escritas pelo nosso Deus. E não é diferente, a palavra de Deus, ele também nos deu e nos permitiu que fosse algo organizado. Então a palavra de Deus também tem uma organização que nos facilita a compreensão dela. E eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho dessa organização, de como que funciona isso. A Bíblia ela é organizada em grupos de livros. Como que funciona isso? Vamos lá então. O primeiro grupo de livros nós chamamos de livros históricos, ok? Eles começam em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esse grupo de livros também é chamado pelos judeus, você já deve ter ouvido esse nome, de Torá. Já deve ter ouvido esse nome. E também é mencionado muitas vezes na própria Bíblia como livros da lei ou a lei do Senhor. É uma alusão a esses livros aqui. Mas assim, guarde somente que eles são os livros históricos. Por quê? Eles contam uma história, ok? Uma história que inicia com a criação e vai seguindo até Deuteronômio, que a gente vai ver com detalhes depois. Depois deles, então são 5 livros. Depois deles vem ainda alguns outros livros que também são históricos. A diferença é que os 5 primeiros, ele é chamado de Pentateuco, e esses apenas livros históricos. Então esses daqui, nós temos 12 livros. Então os primeiros 5 livros, Pentateuco, livros históricos. Agora nós temos outros 12 livros que também são históricos, que iniciam em Josué e vão contando a história da relação de Deus com o seu povo até chegar aqui no livrinho de Esther, ok? Vamos seguir um pouquinho mais. Depois nós temos os livros chamados de livros poéticos, que iniciam em Jó e vai até Cantares de Salomão, mais 5 livros, ok? Se caso você quiser anotar, você pode pausar a aula e fazer as suas anotações. Depois nós temos os livros que nós chamamos dos profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. São chamados profetas maiores porque tem uma mensagem um pouquinho maior. Então eles foram organizados dessa forma. Então eles são mais 5 livros, ok? Na sequência nós temos os profetas menores, ok? Os profetas menores, que são mais 12 livros. Eles começam em Oséias e vão até Malaquias. Por enquanto a gente vai apenas observar essa formação do Antigo Testamento, ok? Então nós vamos iniciar o nosso estudo pelo Antigo Testamento e é importante que você saiba que existe essa organização. A gente vai falar um pouquinho mais dela, um pouquinho mais para frente. Eu fiz uma separação aqui para que você
memorize essa organização. Então, fique atento, olha, 5 primeiros livros, o Pentateuco, livros históricos, também chamado de Pentateuco ou Torá, pelos judeus. Depois temos mais 12 livros, que são os livros históricos, que vão de Josué a Esther. Depois temos mais 5, que são os livros poéticos. Depois temos mais 5, que são os profetas maiores. E, para finalizar, mais 12, que são os profetas menores. Então, através desse pequeno esquema que eu montei aqui, você consegue memorizar a ordem. 5, 12, 5, 5, 12. 5, 12, 5, 5, 12. Mas não fique preocupado, se você não tem uma memória muito boa, ainda está lutando contra isso, isso aqui é importante você saber que a Bíblia ela tem uma organização que nos facilita a sua compreensão. Bom, vamos seguir em frente então. Nós vamos começar agora no livro de Gênesis. Abra aí em Gênesis no capítulo 1. E no livro de Gênesis nós vamos então observar a narrativa do começo de tudo. O começo de todas as coisas. Eu separei 2 informações aqui importantes a respeito de Gênesis para a gente iniciar. Bem objetivas. O autor de Gênesis é Moisés, né? Desde muitos, centenas de anos, a atribuição da autoria desse livro é de Moisés. E historiadores, teólogos, nos apontam que Moisés pode ter escrito esse livro em torno de 1400 anos antes do Senhor Jesus nascer, antes de Cristo. Eu coloquei uma interrogação aqui, por quê? Porque essa não é uma informação totalmente 100% precisa, né? Os estudiosos a respeito desse assunto, eles reúnem algumas evidências e chegaram numa data próxima disso daqui, ok? Isso aqui é só para a gente saber, não tem uma grande importância para nós saber quando que foi escrito ou não. O importante é que foi escrito, ok? Vamos seguir em frente. Bom, a primeira questão, quando a gente abre o livro de Gênesis, que vem à nossa mente, e mais discutida no nosso mundo, é a respeito dessas 2 questões aqui, ó, que eu coloquei. Criacionista ou evolucionista? Para você que não sabe o que é isso, os criacionistas creem que Deus criou todas as coisas, né? Ou seja, tudo que existe hoje, né, a criação, a natureza, ela teve um autor, e a autoria é de Deus. Os criacionistas creem assim. Os evolucionistas, eles não creem que existe um autor. Eles creem que o universo surgiu a partir de uma explosão, que é o famoso Big Bang, que é uma teoria, ok? Que os evolucionistas acreditam, além de outras questões, como por exemplo dessa foto que eu coloquei, de que o ser humano teria vindo do macaco, ok? Então, essas são 2 visões, eu não vou entrar tanto em detalhes sobre elas, você pode pesquisar depois, mas são 2 visões que existem, criacionismo e evolucionismo. O que nós somos? Nós que cremos em Deus, a partir aqui de Gênesis 1:3, a gente já lê ali, né, eu coloquei o trechinho, Deus disse, haja. Nós cremos na criação de Deus, que Deus é o autor da criação. Ok? Eu ainda até brinco com o pessoal aí que é ateu, que não crê nisso. Tem que ter muito mais fé para crer que tudo surgiu do nada do que para crer que realmente existe um autor inteligente que fez tudo isso na grande complexidade, né, que a gente pode ver na natureza, na biologia, no nosso corpo, em todas as coisas. Então nós somos criacionistas, levantamos essa bandeira, cremos na palavra de Deus. Vamos seguir um pouquinho. Bom, nós vamos iniciar então agora aqui e a gente vai observar que Deus começa a criar. Vamos analisar isso na Bíblia. Gênesis 1, versículo 1 diz o seguinte, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então nós observamos que aqui em Gênesis existe uma narrativa antes da criação. Antes de Deus colocar certa ordem na criação, nos parece que Deus já tinha feito ali os céus e a terra.
mas a gente não sabe quando, né? Ele diz aqui que foi no princípio. Agora, quando foi esse princípio, não sabemos. O fato é que quando Deus inicia a organização da criação, já existe ali algumas coisas que já estavam criadas, né? A terra já estava criada, mas desorganizadas. Mas a Bíblia diz então que Deus criou. E nós cremos assim desta forma. Vamos avançar. Aí, o texto nos mostra aqui que existia algo interessante na terra. A terra, porém, ela estava sem forma e vazia. Ou seja, ela estava sem vida, né? Ela era apenas ali algo criado, mas que não tinha uma vida. Havia apenas o que? Trevas, escuridão, ok? E Deus, que é eterno, obviamente, existia antes de tudo isso, já estava ali, ok? Estava em todos os lugares, observando todas as coisas, mas a terra ainda estava vazia, aguardando o próprio Deus lançar a sua luz sobre ela. Vamos avançar um tanto mais aqui. Aí nós observamos então agora algo muito interessante. Olha que legal. Quando Deus começa a fazer a criação, nós observamos o quê? Que Deus, ele cria primeiro um ambiente, você vai perceber, e depois ele cria aquilo que faz parte daquele ambiente. Então, eu vou mostrar para vocês aqui a criação, não nos dias em sequência, mas mostrando o que Deus criou e depois o que ele colocou no ambiente. Bom, nós vemos aqui no verso 3 e 4 que Deus, ele cria então a luz. A terra era sem forma e vazia e havia trevas, escuridão. Então, a primeira coisa que Deus faz ali é lançar a sua luz. E aqui entra uma questão interessante, por quê? Nós observamos que Deus vai criar o sol somente depois. E muitas pessoas então ficam confusas. Como que Deus criou a luz e não existia então o sol? Que luz é essa? E aí, anote aí para você depois conferir. Você pode observar lá no texto de Apocalipse 22, 5. Eu vou até abrir aqui na minha Bíblia, você pode abrir também aí na sua. Lá no texto de Apocalipse, capítulo 22, 5, tem um texto ali bem interessante, que eu gosto muito de citar com relação a isso, que diz o seguinte, Apocalipse 22, 5. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Olha que interessante, está falando que Deus é a luz, né? Lá no final, depois do juízo final, Apocalipse está falando que não vai precisar mais de luz do sol, que a própria luz de Deus vai brilhar sobre todos. Isso confere com o texto de 1 João 1, verso 5. Você pode abrir depois também. 1 João 1, verso 5. E lá está escrito o quê? Deus é luz. Então Deus lança a sua própria luz aqui na criação, ok? Ele destrói aquelas trevas que haviam ali, aquela escuridão com a sua própria luz. E aí, pulamos agora para o dia 4. Então, dia 1, ele cria a luz. No dia 4, ele estabelece uma luz diferenciada, que iria marcar as estações. E isso está lá de 14 a 19, ele cria então o quê? Os astros, né? O Sol, a Lua e as estrelas. Então ele faz ali uma organização para que haja, ou para que ele colocasse depois a vida na Terra. Isso no dia 4. Então, o dia 1, ele é casadinho com o dia 4. No dia 2, o que Deus cria? As águas, ok? E o céu. Está lá no verso 6 ao verso 8 e diz o seguinte: E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento e sobre o firmamento. Ou seja, ele fez essa separação, né? Aqui é o céu, ou o firmamento, e aqui ficam, então, as águas, né? Ele criou, em outras palavras, a atmosfera, toda a organização que nós sabemos de gases, de oxigênio, de nitrogênio, para que houvesse a vida
na terra. Olha que coisa linda. Isso ele faz então no dia 2. E pulamos no dia 5. O dia 5 ele é casadinho com o dia 2. Por quê? Porque no dia 5 Deus então, ele coloca os animais da água e do céu. Então ele faz a criação agora que habita, ok? Que vai habitar aquele ambiente que ele acabou de criar no dia 2. Então isso é muito bonito, né? A criação de Deus é muito inteligente. Vamos seguindo. No dia 3, Deus faz o que? A terra e a vegetação. Ok? Eu não vou ler esse texto, ele é um pouquinho longo, mas você pode depois meditar. Então Deus ele estabelece ali que haveriam plantas, que nasceriam árvores frutíferas. Muita coisa bem interessante aqui. Ele faz essa terra e a vegetação. E no dia 6, Deus faz o que? Os animais terrestres, a provisão de alimento para esses animais, ok? Ele faz crescer alimentos na terra e ele cria o ser humano. Então olha que interessante, né? Então aqui a gente fechou os 6 dias, ok? Os 6 dias da criação, com Deus criando o ambiente e em seguida colocando ali a sua criação. Obviamente que essa criação, no capítulo 1 de Gênesis, é um resumo de como que Deus fez, ok? Ali o autor, ele resume a história, porque imagine quanto detalhamento daria para fazer com tudo isso que Deus criou. Daria para escrever livros e livros e mais livros. Mas foi feito então um resumo para que a gente compreendesse que todas as coisas foram criadas por Deus. Bom, e aí vem então o famoso dia 7. E a Bíblia então diz no capítulo 2 agora, a gente vai pular um pouquinho, no verso 2 e 3, que Deus terminou, né, a sua obra e descansou, né? Um pouquinho mais para frente nós vamos explicar essa questão, né? Será que Deus ele fica cansado sendo todo poderoso? Eu não vou te explicar isso agora, ela vai aparecer em outros textos e nós vamos dar uma explicação mais detalhada a respeito disso. Mas agora eu queria fazer uma pergunta. Essa aqui é uma pergunta pegadinha. Deus trabalhou no 7º dia? O que você acha? Muitas pessoas vão falar, não, Deus descansou no 7º dia. E aqui, mais uma coisa interessante do estudo bíblico. Nós temos que ter atenção no estudo bíblico. Olha que interessante o que diz Gênesis 2:2. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Havendo Deus terminado no dia 7º. Ou seja, Deus trabalhou no 7º dia. Ele fez ali alguma coisa no 7º dia, fechou e descansou. Então a Bíblia diz que Deus trabalhou no 7º dia. Bem interessante, né? Vamos avançar mais um pouquinho aqui. Aí a palavra de Deus, lá no capítulo 1 ainda, ele nos mostra um resuminho da criação do homem e da mulher. Então diz a Bíblia em Gênesis 1, 26 e 27. Criou Deus o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Será que seria mais ou menos algo como isso? Né? Isso aqui é uma brincadeira, né? Será que Deus criou o homem e a mulher uma imagem física dele? Será que Deus tem olhos, nariz, boca, cabelo, né? A gente sabe que não, né? Imagem e semelhança de Deus não tem a ver com semelhança física. Tem a ver com os atributos que Deus comunicou a nós quando ele nos criou, ok? Eu poderia citar, por exemplo, aqui a capacidade de pensar, de interagir, a capacidade de escolher, ok? A capacidade de inteligência, de sabedoria, são coisas que são de Deus e que ele transmite então para o ser humano. Isso é então o que? A imagem e semelhança de Deus, e não uma imagem física, porque a Bíblia diz que Deus ele é espírito, ele está em todos os lugares, ele não é uma pessoa limitada como nós, ok? Imagine se Deus parecesse com um ser humano, com quem ele pareceria, não é verdade? Então, imagem e semelhança de Deus é outra coisa, não é
essa questão de aparecer fisicamente. Bom, a gente observa no capítulo 1 de Gênesis, então, que é feito um detalhamento. Muitas pessoas se confundem quando vão para o capítulo 2 de Gênesis e acham que Deus fez, então, outra mulher para Adão. Muita gente acha que Adão tem uma segunda mulher que Deus fez em Gênesis 2. Não tem, né? Em Gênesis 1, Deus ele faz ali um resumo, né? O autor Moisés faz um resumo da criação. E em Gênesis 2, ele detalha a principal parte da criação, que é o quê? A criação do homem e da mulher, que é a obra-prima de Deus, ok? Então vamos ver um pouquinho de como que foi isso. Lá em Gênesis 2:7, então nós observamos que Deus ele faz o homem de uma maneira milagrosa, né? E essa maneira milagrosa de Deus fazer o homem é pegando o pó da terra que ele havia acabado de criar. Então Deus pega este pó e forma o ser humano, esta terra, este barro, ok? Inclusive o nome Adão, né, no hebraico, ele dá essa ideia, né, que vem da terra, né, de alguém da terra. E aí, Deus então, imagine Deus formando, né? Então ele forma o ser humano, mas o ser humano somente sendo o pó da terra, agora de carne e osso, né? Deus transformando o homem assim, ele não tem vida. Então o que Deus faz, diz lá em Gênesis 2:7? Soprou nas narinas o fôlego da vida. Então Deus pega a vida que tem nele e transmite para o ser humano o fôlego de vida. Deus faz ali um indivíduo, imagem e semelhança dele, através desse sopro, né? Através dessa dádiva que Deus dá então para o ser humano. E o homem então, diz a Bíblia, que ele passou a ser alma vivente. Ou seja, ele passou a ter dentro dele aquele conteúdo que Deus soprou, aquilo que Deus colocou nele, ok? Aqueles atributos que o próprio Deus tem e que ele transmite então agora para o ser humano, e ele passa a ser uma alma, um indivíduo, um ser, ok? Isso é muito legal, muito interessante, né? Então, foi dessa forma que Deus cria então a sua obra-prima. Avancemos um pouquinho. Então Deus cria o homem dessa forma. Em Gênesis 2:18, nós observamos que Deus observa, né, dentro da sua criação, que não era bom que o homem estivesse solitário, né? Então esse aqui é o detalhamento. Olha que legal. Lá em Gênesis 1 é um resuminho. Criou Deus o homem e a mulher, sua imagem e semelhança. E aqui ele mostra como que foi, né? Então Deus primeiro fez o homem e o homem estava sozinho, né? E a observação da natureza provavelmente, né, impactou o homem. Então ele observava lá que os casais de bichos, né, que tinha casais de bichos, e o homem não tinha ninguém ali para interagir da sua própria natureza, ok? Então a gente observa então agora que Deus vai iniciar a criação da mulher. Isso aqui é muito interessante também. Então, diz a palavra de Deus, né, lá em Gênesis 2, 21 a 23, que Deus ele pega, ok? E cria uma mulher da costela do homem. Aqui eu quero falar uma coisa muito interessante para você, ok? Coloquei até aqui um desenho da costela do homem, né? Olha que legal. Gente, é muito interessante a questão da ciência, né? A ciência ela foi criada por Deus. É claro que não aquela ciência que duvida de Deus, que vai contra Deus, mas cientificamente nós temos muita coisa na Bíblia, né, que Deus criou nessa questão da ciência, que Deus criou, né, de uma forma científica bonita. Então eu separei um slide aqui para a gente ver a ciência na criação da mulher. Olha que legal, olha que interessante. Deus então, diz a palavra de Deus, lá no texto que nós mencionamos do capítulo 2, deixa eu pegar aqui, no versículo 21, 2:21, Deus fez cair pesado sono sobre o homem. Gente, aqui nós temos o quê? A primeira anestesia geral. Né? Deus então dá a primeira anestesia geral para fazer essa cirurgia. Diz a palavra de Deus então que Deus toma uma das costelas
do homem, tomou uma das costelas. Você sabe algo interessante sobre a costela? Dentro dela, dentro desses ossos, tem células tronco. As células tronco são células capazes de se reproduzir e formar qualquer tecido do corpo humano. Olha que legal, olha que interessante. Hoje a ciência pesquisa muito isso, né, para encontrar cura de doenças. E já naquela época Deus então pega a costela e forma a mulher. E diz a Bíblia que ele fechou o lugar com carne. E Deus então faz a primeira cirurgia plástica da história. Irmãos, isso é lindo, é muito bonito, né? Como que Deus faz as coisas de forma agradável, de forma abençoada, né? E não tem nenhuma contradição nisso, né? É lógico que a Bíblia narra às vezes de forma poética, mas não tem contradição com a ciência, não tem contradição com nada. É a criação de Deus feita de uma forma perfeita. Vamos avançar. Então nós temos em 2:24 agora a criação do casamento. Então Deus faz o homem, faz a mulher e faz a instituição da família através do casamento. No versículo 24 diz que por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, ok? Então nós observamos aqui que Deus estabelece então aqui o casamento, e o casamento é a união de um homem e de uma mulher, e os dois então dentro da sua relação podem aproveitar a sua vida sexual, né, que Deus criou de uma forma sem pecado, corretamente dentro do casamento. Então Deus estabelece isso já no início da sua criação. Olha só o texto que interessante, nós já lemos aqui. Então deixa o homem pai e mãe e se une, né? Então ele deixa a sua casa para montar uma nova família com a sua mulher, e eles têm então a autorização de ser uma só carne com a sua união sexual, que não é pecado dentro do casamento. E observe aqui que isso é criado antes da queda do homem. Muita gente, de forma errada, pensa que a queda foi por questões sexuais. Mentira, né? O sexo dentro do casamento é bênção de Deus. Vamos avançar. E agora tem aquele ditado, né? Quem casa quer casa. Então Deus faz o que agora? Ele vai trabalhar ali uma casa para Adão e Eva. Ele vai organizar a moradia, onde eles vão morar. E aí, né, todos nós sabemos que esse local é o Jardim do Éden. Mas agora eu quero falar uma coisa muito interessante para você. Você sabia que dá para a gente saber onde ficava o Jardim do Éden? Com pequenas análises aqui do texto da Bíblia, eu vou te mostrar hoje onde que ficava esse Jardim do Éden. É muito interessante, vou mostrar uns mapas, você vai gostar muito. Vamos avançar um pouquinho aqui, ó. Primeira coisa para a gente localizar o Jardim do Éden é a gente abrir em Gênesis 2, de 10 a 14, onde nós vamos ver ali que Deus, né, orienta aqui Moisés a relatar, a escrever o local onde ficava esse jardim. E diz o seguinte o texto, olha, saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, o segundo rio chamava-se Gion, é o que circunda a terra de Cush, o nome do terceiro rio é Tigre e o nome do quarto rio é Eufrates. Bom, hoje nós não temos mais a localização desses rios aqui, ó, esses 2 primeiros. Eles se perderam, a gente não sabe exatamente, mas Rio Tigre e Rio Eufrates nós temos. Então eu vou mostrar para vocês, com base nessa informação, onde o Jardim do Éden possivelmente ficava no nosso mundo de hoje, ok? Tá curioso? Tá curiosa? Vamos avançar um pouquinho. Bom, primeira coisa, esse aqui é uma foto lá do satélite, né, do Google, que mostra o nosso mundo. Então vamos identificar algumas coisas aqui, ó. Nós estamos aqui, né, nosso Brasil. Nós temos aqui uma grande massa de oceano, de água, que é o Oceano Atlântico. E nós temos aqui o continente africano, ok? Agora eu vou dar uma viradinha do mapa, eu vou trazer essa parte mais para cá um pouquinho, para a gente chegar lá perto de onde era o Jardim do Éden. Olha só,
aqui é o Brasil, né, que a gente já viu, continente africano. Agora eu vou virar um pouquinho mais, vou trazer o globo um pouquinho para cá ainda. Olha só, a pontinha do Brasil aqui, e aqui a gente vê o continente africano, ok? Vou virar um pouquinho mais o mapa ainda. Olha só, aqui agora o Brasil está lá no cantinho para cá, e aqui a gente tem, né, o continente africano ainda, que nós vamos analisar. Agora eu fiz um corte, vou voltar um pouquinho aqui, ó. Eu fiz um corte aqui nessa região aqui, ó. Ok? Aqui nessa região, que é a região de onde fica o Egito. Olha só, aqui é esse corte que eu fiz para vocês. Olha que interessante, aqui é o famoso rio Nilo, que nós vamos estudar bastante, ok? Que fica o Egito. Aqui nós temos hoje onde fica Israel, ok? Esse aqui é o mapa de hoje. E agora eu vou fazer um corte, vou trazer essa parte um pouquinho mais para cá para a gente encontrar o Jardim do Éden. Olha só, então a gente estava analisando essa parte, eu trouxe o mapa um pouquinho para cá, e a gente vai ver então agora aqui os territórios da Síria, do Iraque, do Kuwait, da Jordânia, né? São países que atualmente têm esses territórios. Agora eu vou mostrar para vocês ainda mais uma coisa bem interessante. Olha só, mais um corte ainda daqueles países, ok? Agora eu vou fazer um corte mais aproximado aqui dessa área, que vai ser a área onde estava o Jardim do Éden. Olha só, então nós já vimos em Gênesis 2, de 8 a 14, o relato daqueles 4 rios. Então a gente tem aqui nesse mapa o quê? Olha só, aqui a gente tem o rio Tigre, ok? Que ele vem para cá e tal. E aí a gente tem também o rio Eufrates. Todos esses rios, esses 2 rios aqui, existem hoje, são grandes rios, né? E tal. E aí nós temos o quê? O relato bíblico nos diz que esse jardim, ele ficava no encontro desses rios, ok? No encontro desses rios. Então onde que seria isso? Olha só, a grande possibilidade é que o Jardim do Éden seja ou aqui nessa área onde existe um encontro do rio Tigre com o Eufrates, ou nesta área onde também tem um encontro do rio Tigre e o rio Eufrates. Então o Jardim do Éden possivelmente foi em uma dessas áreas. Ele existe hoje em dia? Não. Né? Não tem nenhum relato, a gente não sabe, não existe escavações, nada que possa nos mostrar exatamente o local onde ele estava. Então, esta é a localização do Jardim do Éden, ok? Bom, nós estamos aqui já chegando um pouquinho mais de 30 minutos da nossa aula, então nós vamos finalizar a aula 1 de Gênesis. Te espero então na próxima aula que estaremos postando aqui no grupo. Vamos postar, lembrando, uma aula por semana para que você possa assistir com tranquilidade, possa digerir tudo que for falado, possa fazer as suas anotações, possa ler, possa colocar aqui abaixo do vídeo a sua pergunta, a sua crítica, para que a gente possa fazer com que essas aulas sejam muito abençoadas, muito gostosas, com muito entendimento da palavra de Deus. Então, Deus abençoe a sua vida e te espero na próxima aula com toda a disposição para desvendarmos mais questões muito interessantes da palavra de Deus. Fica com Jesus.